Jesus não é religião, é salvação. Atos 4, verso 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus, né? Eu meditando nessa palavra, nós sabemos que todo o poder pertence ao Senhor Jesus, né? E esse verso 12, ele esclarece bem o fato da nossa salvação. Só quem tem o poder de nos salvar é Jesus Cristo. E ele mesmo relata isso, ele mesmo diz, né? Em vários versículos você vai encontrar lá no livro de João, que ele diz que ele é a salvação, né? A porta de entrada para o céu. Nós vamos dar início à nossa temática, onde diz que Jesus, ele não é religião, ele é salvação. Nós temos visto muitas religiões por aí, né? Infelizmente, a religião, a gente observa e medita nessa situação, e nós percebemos que a religião, ela cega. Nós já estivemos assim um dia, né? Ela não nos deixa enxergar a verdade. O religioso, ele fica obcecado pela religião, a ponto de não ver, de não enxergar Jesus Cristo, né? É um perigo muito grande. O pastor sempre nos ensina a respeito da religiosidade, né? Que nós não devemos ser religiosos, né? Mas sim crentes em Jesus Cristo. E a gente tem visto muitas situações difíceis por causa da religião. A religião, o significado da religião dizem que a religião religa, né, o homem a Deus. Quando diz religa, nós já entendemos que nós fomos desligados e precisamos sermos religados a Deus. E as pessoas dizem, né, a religião nos religa a Deus, nos aproxima de Deus. Eu já ouvi muito as pessoas dizerem que toda religião leva a Deus. E nós que conhecemos a palavra sabemos que não é bem assim, né? Eu vou deixar a irmã Gorete dar início, depois nós prosseguiremos com o assunto. Continuando aqui na nossa enquete, nós vemos aqui falando em religião e em Jesus, né? Nós vemos aqui no capítulo 3 de João, é uma palavra bem conhecida, talvez para nós, né? Sim. Talvez para nós. Porque, assim, eu falei essa palavra, talvez para nós, não é que nós não conheçamos, que pela misericórdia de Deus a gente conhece. Eu digo assim, para as outras pessoas. Tem gente que não conhece. Que não conhece, não é verdade? Então, foi isso que eu quis falar. E havia, 3 de João, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, né, os sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Esse homem aqui, Nicodemos, a gente sabe, a gente conhece a história, a gente sabe que ele era um homem religioso, príncipe das sinagogas, né? Então ele foi ter com Jesus, porque ele viu a carência, ele sentiu que a religião só em si, ela não fazia efeito. E ele observando Jesus, que nessa manhã o nosso conselho é que você observe também o que a gente tem falado aqui, né, irmã? Irmã Gracinha, irmã Marlene, o que o pastor e os outros irmãs que passaram por aqui. O intuito da gente nesta manhã é mostrar a vocês o caminho. Exatamente. Não é verdade? Porque as pessoas pegam a religião para te dizer assim, eu nasci nessa e nessa eu morro. A gente ouve muito isso. Nessa eu vou morrer. Se você não atentar para Cristo, você vai morrer mesmo. Exatamente. Não é verdade? Então, Nicodemos, ele foi ter uma conversa com Jesus. Eu vou já passar para as irmãs. Eu quero só mostrar mais um pouquinho aqui,
a história de Nicodemos, e ele foi perguntar a Jesus. E você só escuta, às vezes fica até em dúvida, por que não procura também, né? Exatamente. Por que não procura saber? Assim, fazer como esse homem religioso aqui Conhecer, foi, né? A própria palavra diz que quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto. a verdade liberta. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, Nicodemos, ele se interessou. Ele não ficou só observando. Porque as pessoas veem o milagre que Jesus tem feito. Mas se apega à religião a um ponto que nenhuma visita eles aceitam. Não, eu não vou aceitar por conta de fulano e de cicrano. Fica com vergonha. Eu queria ir na igreja, mas eu não vou com vergonha. E tem pessoas, irmã Gorete, que a gente vai evangelizar, bate lá na porta, e quando vai falar de Jesus, eles dizem, eu já tenho a minha religião. Eu já tenho minha religião. Muitos Como se deles, a religião fosse a salvação daquela, né? Exatamente. As pessoas têm que entenderem isso. A gente ouviu mesmo isso nos dias que a gente estávamos Eu escuto muito. levando a palavra naqueles 3 dias pro lado do Jaguaribe. Nós ouvimos isso. Eu escuto muito. Né? Irmã Marlene, a gente vê aqui o interesse de Nicodemos. Isso é muito interessante. Não é verdade? O interesse de Nicodemos, ele queria saber com Despertou nele detalhes. uma curiosidade que ele foi buscar, ele ele foi queria procurar saber entender. com detalhes. Ele estava interessado. Nicodemos, ele queria a mudança. Ele queria deixar de ser religioso e passar a seguir a Cristo. E Jesus disse, respondendo, Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E como é que você vai entrar no reino do céu? Através de uma religião aonde Jesus disse, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, ele não entendeu e perguntou novamente. Exatamente. Ele perguntou, Jesus, e como é nascer de novo? Muitas das vezes as pessoas escutam, mas não procuram saber com detalhes, assim como esse religioso. Aí ele disse, porventura, eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando da vida que você leva, a sua vida de religião, e não procura as práticas, abandonar as práticas, as e velhas. não procura o caminho. Se apega à religião de uma forma que esquece do caminho, que é Jesus. Aí Jesus disse, não, Nicodemos, eu não estou falando disso, não. Estou falando de você entrar no ventre da sua mãe. Como era que você desse tamanho se entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Dava até a entender que parece que Nicodemos estava se fazendo de... né? Desentendido. De desentendido. É uma boa palavra. E Jesus disse a ele, disse, olha, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino do céu. Tu é religioso, mas tu precisa acertar o caminho. Precisa de Jesus, ou seja, precisa de mim, né? O próprio você Jesus. Precisa do caminho. Lembrando que era Jesus conversando com Nicodemos. Com Nicodemos. Né? Aqui era uma conversa de um religioso com o Salvador. Com o Salvador, né? Glória a Deus. Ele se interessou. Assim também a gente fez, né? Exatamente. A gente ouviu, se interessou, procurou. Glória a Deus. E tivemos um encontro com o Senhor. E nesta manhã é o que nós estamos falando para vocês, que vocês também param com esse negócio de religião. Porque eu já tenho minha religião. Às vezes a gente chega para evangelizar o povo, eu já tenho minha religião. Mas a gente não está indo levar religião, a gente está indo levar salvação. Jesus, mostrar Jesus. E Jesus disse mais para Nicodemos, disse, olha Nicodemos, e eu vou dizer um negócio a você. Só você ouvir não vai fazer efeito, não. Você tem que nascer de novo. É necessário, Jesus disse, é necessário. E todo mundo sabe o poder dessa palavra, o significado dessa palavra. É necessário você nascer de novo. Então, esse foi um religioso conversando com o Salvador. Exatamente. Pois é. A irmã Gracinha também pode... Como a irmã Gorete já falou, né? Eu quero deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, não procure salvação através de outros ídolos, né? Porque só em Jesus você vai encontrar, através de Jesus Cristo, porque ele veio ao mundo para salvar, para dar vida, né? Ele não veio ao mundo através de religião, ele veio ao mundo para salvar-nos, né? Ainda aqui em João 14, 6, nos fala
que Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é? Ele nos explica muito bem que ele é a única salvação, é ele. Foi ele quem morreu na cruz por nós, né? Que aquela cruz teria que ser nossa. Mas ele nos deu a vida, ele deu a vida dele por nós. Então, é ele quem devemos procurar, deixar de religião, deixar de ir atrás de ídolos, porque muitas vezes a gente idolatra até o eu mesmo, né? E esquecendo do Senhor, que é o Salvador, não é isso? Verdade. Lembrando que, falando de religião, a religião ela sempre existiu. Quando Jesus veio ao mundo, já existiam as religiões. Exatamente. Então, se as religiões resolvessem o problema da humanidade, não teria sido necessário Deus enviar Jesus Cristo para morrer, para nos dar salvação, para salvar o perdido. Exatamente. Né? Então, foi necessário Jesus descer do céu, Jesus, né? Como homem, sofreu, padeceu, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. Todos tinham suas religiões. Mas o quê? Mas não tinha salvação. Não tinha salvação. Não tinha o Salvador. Não tinha apenas Salvador. suas religiões. Então foi necessário Jesus vir morrer por nós, para que nós entendamos que a religião não vai nos salvar. Pelo contrário, o que a religião tem feito entre as pessoas? Causado discórdia. Né? As pessoas, por causa da religião, as pessoas odeiam, as pessoas matam, as pessoas brigam. Entendeu? Por causa da religião. Oi, irmã Marlene. E tem... Segura que você fala já. Porque o tempo é pouco, a gente tem que correr, pode né? Aproveitar. E aqui tem pessoas que até, assim, pela inocência, por não conhecer a palavra, acha que ser sal é ter um coração bom, ajudar, fazer... Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 10, eu vou ler bem rapidinho aqui. Pode ficar à vontade. Vou ler aqui bem rapidinho, onde fala também de outro homem que, enganado, que achava que por fazer o bem, não é verdade? Por fazer o bem, ele ia obter sua salvação. Mas o Senhor, assim como não deixou Nicodemos, nem Cornélio, né? Vou falar aqui de Cornélio. E diz assim, no capítulo 10 e o versículo 1, diz assim: e havia em Cesareia de Atos, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha aqui o versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aí, 3. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, quando eu chamo Marlene, eu estou chamando sua atenção, é ou não é? Sim. Então, o Senhor, ele aqui, queria tratar com Cornélio. Está dizendo: ó, Cornélio, eu sei tudinho, tudo que você está fazendo. Você que está aí na sua religião, se achando que é salvo por isso. Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou vendo tudo de bom que você está fazendo. Mas também ele também vê também o que está faltando, né? E ele falou claramente aqui, a palavra de Deus diz que Cornélio, ele era um bom, não era só Cornélio, era a casa dele todinha. E Cornélio, ele estava enganado, achando que com aquilo ele ia obter a salvação. Mas Deus conhecendo, que Deus conhece o coração, ele chamou a atenção de Cornélio, ele disse: olha, Cornélio, tudo de bom que você está fazendo, eu estou vendo tudo, estou contemplando, tem chegado aqui, mas te falta uma coisa. Exatamente. Era nesse ponto que eu iria chegar. Porque tem uma mensagem que eu gosto muito de ouvir que diz assim, que alguém ao ser evangelizado disse: mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não fumo, eu não bebo, né? Faço as boas obras. E a pessoa responde assim: muito bem, isso só demonstra que você é um cidadão de bem. E zela pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Mas e a vida eterna? A vida eterna, a sua alma. O que você tem feito
para, né, para velar pela sua vida eterna. Porque isso aí faz parte da vida do cidadão de bem, de uma pessoa que anda corretamente, humanamente falando. Mas e diante de Deus? Essas obras não contam. Não conta, não. Sem Cristo, porque Cristo nos representa diante de Deus. Aí sem Cristo como teu representante, como teu advogado, quem vai te justificar diante de Deus? Quem vai te defender diante de Deus? As tuas obras? Porque Jesus veio para salvar a todos, então todos precisavam de salvação, precisam de salvação. Jesus não disse, não, eu só vim salvar aqueles piores, aqueles que praticam isso. Não, Jesus veio porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem, precisam, né, da glória de Deus. Todos precisam ser religados a Deus. E também rapidinho tem uma história que dá um exemplo muito grande. Peraí, viu, Gorete, que eu já passo para você. A respeito de Saulo. Tinha homem mais religioso do que Saulo, Saulo de Tarso. Perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja de Cristo. E, consequentemente, perseguia o próprio Cristo. Perseguindo a nós, a igreja de Cristo, o próprio Cristo é perseguido. Ele mesmo me falou, por que tu me persegues? Exatamente. Aí Saulo foi preciso Jesus ter um encontro com Saulo, né? E Saulo foi convertido, passou a ser crente em Jesus Cristo e passou a ser perseguido, né? O negócio inverteu. Quer dizer, Saulo deixou a sua religiosidade e passou a seguir a Cristo, a ser um crente. Aquele Saulo de Tarso que perseguia o povo de Deus, né? Agora o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Que coisa tremenda, né? Quando a gente verdadeiramente conhece o significado do que é salvação, que não tem nada a ver com religião. É verdade. Né? Pode prosseguir, Gorete. Verdade. A gente já viu aqui nessa manhã, já dava para salvar o mundo todo, né? Se o povo quisesse. Então, a gente já viu aqui na minha fala, como diz o pastor José Maria, na minha fala, Jesus mostrou que o homem, ele precisa nascer de novo. Ele precisa deixar a religião e nascer de novo e seguir a Cristo. Jesus disse, é necessário. Não é verdade? E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o Senhor mostrando nessa manhã que a sua bondade, ela não lhe salva. Não é verdade? Não é suas caridades que vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus, se você entrar pelo caminho. Onde é que eu acredito que a irmã Gracinha está com um versículo aí para ler? Entrar pelo caminho que é Cristo. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Só tem um caminho. E por onde você está seguindo? Aonde você vai chegar? O que Jesus quer dizer para vocês nesta manhã é mostrando o caminho. Que não é a religião que salva, mas sim Jesus. Lembrando que deixem dessa história de eu não é crente. Eu já vi pessoas baterem a porta quando nos vê porque chegar porque é crente. É crente. Era isso que Saulo fazia com o povo de Deus, né? Perseguia, odiava os cristãos até ter um encontro com Cristo, ou Cristo ter um encontro com ele e fazê-lo entender que não é o povo que você persegue, é o próprio Cristo. Porque nós somos representantes desse Cristo aqui na terra. É verdade. Nós temos a ordem do Senhor. Ide e pregai. Ide e anunciai. Ide e mostrai a verdade a esse povo. Como Noé fazia lá nos tempos passados. Deus disse a Noé, avisa, constrói a arca, porque eu vou destruir. Eu vou mandar uma chuva, eu vou mandar um dilúvio. Ninguém acreditava, né? Ninguém também. E nós estamos vivendo os dias de Noé, viu? Estamos vivendo os dias de Noé. As pessoas rejeitam, as pessoas criticam, as pessoas odeiam. Por quê? Pensam que nós somos religiosos. Nós não somos religiosos. Nós somos o povo de Cristo nessa terra. Escolhidos, separados. Glória a Deus.
E não é porque merecemos não, viu, irmãs? Não, não. É porque nós merecíamos o castigo. O que nós merecíamos era o inferno. Exatamente. Mas o Senhor Jesus quis morrer por nós, né? Para nos dar salvação. E nós, para a glória de Deus, nós entendemos isso um dia, porque nós já fomos cegos também. É verdade. Era isso que eu ia falar. É verdade. Né, mamãe? Pode concluir, nós já estamos terminando. Um dia a gente também já andou por outros caminhos. Mas Exatamente. é como eu falei, a gente ouviu a palavra e deu crédito à palavra. Exatamente. A gente ouviu, se interessou, procurou saber, leu a palavra. Olha, é um conselho que eu deixo para vocês nessa manhã, porque assim, chega um e diz, o caminho é esse, outro caminho é esse, né? Apesar que a gente sabe que o caminho é Cristo, o caminho do céu. Ouça a voz de Jesus, né? Quando ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Parem de ouvir vozes, parem de seguir religiões. A E gente ouça deu Jesus. ouvido. Ouça só E Jesus. hoje a gente está aqui também passando para vocês, que vocês também se interessem, porque vocês só vão descobrir a verdade. Vocês lendo a palavra. Se você não sabe ler, peça para alguém ler. Exatamente. Não é verdade? Se você não tem quem leia, ore em silêncio, peça a Deus para lhe mostrar a verdade. Exatamente. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só vai ser liberto através da verdade, que é a palavra de Deus. É verdade. Que Deus abençoe a cada um. Estivemos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor.